Nós já falamos aqui que tem empate com sabor de derrota, né? Ah, não, o Atlético perdeu ontem porque empatou. Ah, por exemplo, contra o Vitória. Abre 2-0, aí deixa empatar um 2-2, o Atlético empatou, mas com aquele gostinho de derrota. Agora, em compensação ontem, como que foi? Um empate com sabor de vitória? Falaremos... Sabor de vitória que você viu. Você assistiu o jogo, não, bicho? Calma, gente, o adversário que nós colocávamos aqui era derrota eu tô falando garantida. que vocês não assistem o jogo, mas o povo não assiste o jogo mais pra comentar. Ué, mas por quê, gente? Porque foi com gosto de derrota, gente. Jogou 20 minutos com 2 jogadores a mais, teve 40 Ô, bolas Gris, circulando na área lá no se final a pra gente fazer fala o gol pro da torcedor vitória. assinar um contrato antes do jogo... Mas antes do com jogo é uma empate, coisa, depois do jogo é outra. Ah, mas aí então você vai virar pro torcedor e falar assim, ó, não vamos brincar mais não, eu não vou brincar mais de assinar esse contrato não, porque é um time que você colocava como derrota. Sim, antes do jogo. Antes do jogo o resultado seria ótimo. Depois, mas pelo que foi o jogo, o resultado não foi ótimo. Empatar com Fortaleza lá, ao meu ver, é bom resultado. Ao meu ver, mas se você acha que... Melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Invicto, não, o resultado melhor não mandante. Foi ruim, o resultado não foi ruim. Então, eu acho que o resultado ruim foi bom. Foi empatar com Vitória aqui, gente. O resultado foi bom, mas não teve gosto de vitória, não. De vitória, não. Ó, teve gosto de derrota. Quando você vai lá atrás, pegar o seu papelzinho e fazer assim, ó, Atlético e Vitória Arena MRV, aí você pega o papelzinho e coloca 3 pontos, aí empata. Aí você fala, nossa, mas ganhando de 2-0, empatou, mas que sensação horrorosa. E aí quando você olha pro Fortaleza antes e pensa assim, nossa, com time amigos do Paulo Vitor, ai meu Deus, eu vou te falar, qualquer empate aqui tá bom. Jogou com 2 jogadores a mais, teve chance de vencer, mérito do João Ricardo, mérito do Fortaleza que soube ali anular, o Atlético também que teve uma certa incompetência e não, mas no final, no frigir dos ovos, quando você leva o mesmo ponto, porque o Vitória, você ganhou 1 ponto. Contra o Fortaleza, você também ganhou 1 ponto. Então é uma sensação diferente, porque se você tiver a mesma sensação que você saiu contra o Vitória e Fortaleza, aí... Empate com Vitória é sabor de ódio na boca. O empate com Fortaleza ontem é sabor de derrota. São coisas diferentes. Então, aí cada um saboreia do jeito que quer. Mas nós temos que falar do jogo, que o Atlético empatou. Então, já que você quer falar, eu começo com você, Vinícius Gris. Muito antes de chamar o Igor, que vem logo depois na sequência, nós vamos falar desse empate, de uma escalação com o Mariano, hein? Eu falei com o Mariano. Foi você que falou mesmo, parabéns. Eu lembrei de você na hora. Você lembrou? Lembrei. Ah, garotinho. Com o Mariano jogando de um lado, com a dupla de zaga e com aquele time escalado, com Fausto Vera, autor do gol. O que é que só você viu o seu empate com sabor de derrota, Gris? Ô, CJ, bom resultado, né? Do Atlético. Um bom resultado. Empatar com Fortaleza lá é sempre muito difícil. É o melhor mandante do campeonato. O Atlético jogou com o time reserva, focado nas Copas e conseguiu um bom resultado. Dito isso, deixou escapar 2 pontos ontem no Castelão. Pelas circunstâncias do jogo, né? Um jogo de 2 tempos muito diferentes. Primeiro tempo o Atlético foi muito mal, com muita dificuldade para conectar os jogadores dentro do campo, né? Não conseguia criar, não conseguia produzir a partir dos passes ali muita coisa. As 2 únicas chances que o Atlético teve no primeiro tempo em 2 ótimos lançamentos do Bruno Fux, o único jogador que conseguiu conectar alguém ali nesse time do Atlético no primeiro tempo, e com muitas dificuldades para defender também, né? Pouca pressão, pouca intensidade para defender, acabou dando muito espaço para o Fortaleza, que não fez um ótimo primeiro tempo, mas que conseguiu controlar bem o Atlético, fez o gol e poderia ter até feito uma vantagem um pouco maior na etapa inicial. No segundo tempo o Atlético mudou de postura, passou a ser mais agressivo, começar a marcar um pouco mais de perto, isso tirou o Fortaleza da sua zona de conforto, o Atlético passou a conseguir jogar mais, fez um gol muito cedo, e do gol do Atlético em diante, não a postura do Atlético mudou, mas a postura do Fortaleza mudou, né? O Fortaleza se descontrolou completamente no jogo, em todos os sentidos, né? Tanto na questão de organização de time mesmo, mas principalmente na questão psicológica dos jogadores mesmo, né? O Fortaleza passou a ficar muito nervoso. Logo depois do gol, o Alisson fez uma jogada individual, o Bruno Pacheco foi pra cima dele, nervoso pra cacete, e o Alisson não fez nada demais na jogada. Aí pouco depois a gente teve a expulsão do Marinho, completamente desproporcional também, uma entrada que foi forte do Palácios, mas nada de desleal, nada pra gerar aquela reação toda do Marinho. O Mariano no primeiro tempo deu umas 2 chegadas mais firmes no Marinho do que a chegada do Palácios, que ele acabou ali levantando nervoso. Foi expulso e aí dali em diante o jogo ficou
melhor para o Atlético do que para o Fortaleza. Ainda teve a expulsão do Tinga na reta final, e o Atlético, de fato, por mais que tenha tido aí só 2, talvez, boas chances de fazer o gol nesse período de quase 20 minutos, que ficou com 2 jogadores a mais, mas se instalou dentro do campo do Fortaleza, criou oportunidade para vencer o jogo, e de fato ficou um gosto amargo, porque você jogar quase 20 minutos com 2 jogadores a mais é uma vantagem muito grande. Por mais que você esteja com o seu time basicamente reserva, né? Entraram o Otávio e o Scarpa na reta final do jogo, mas ainda assim acho que fica esse gosto aí um pouco amargo pela circunstância do que foi o jogo. Mas enfim, no frigir dos ovos, acho que foi uma atuação boa, se a gente levar em conta que era um time totalmente reserva, com vários jogadores que não vinham jogando há muito tempo, né? Inclusive os que não jogam há mais tempo foram os que mais sentiram dificuldade, né? Rabelo fez um jogo muito ruim, Paulo Vitor fez um jogo muito ruim, acho que o Allan Kardec fez um jogo muito ruim, mas alguns jogadores mostraram aí uma boa atuação. Igor né? Gomes foi bem? Bruno Fux acho que fez um grande jogo, Fausto Vera fez um ótimo jogo, para mim foi o melhor jogador em campo, acho que o Palácios e o Alisson foram bem, o Robert e o Caio entraram no segundo tempo bem, tá certo que tinha a circunstância já do Fortaleza com o jogador a menos e tudo mais, que facilitou, mas acho que entraram bem, enfim. Como eu disse, no frigir dos ovos, acho que foi uma atuação boa dentro do que a gente imaginava que esse time do Atlético tinha para oferecer ontem.